Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience e estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer. Com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. Tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil. Olá, sejam bem-vindos à série De Lá para Cá, de onde vem o que consumimos. Aqui aprenderemos a jornada que os produtos fazem, desde o campo até chegarem às nossas casas, aos restaurantes e aos supermercados. Neste episódio, nós conheceremos sobre as frutas. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Abra Frutas, CropLife Brasil, Corteva, PSEG e Polpa Norte. Também queremos agradecer ao apoio institucional da Exalc USP. Vamos lá? Elas são amarelas, verdes, vermelhas, roxas e multicores. São doces ou azedinhas, com e sem caroço, soltas ou em cachos. Há séculos, as frutas fazem parte da nossa alimentação e é sobre elas que aprenderemos hoje. No Brasil, temos uma grande diversidade de espécies, das mais populares, como a banana, por exemplo, até as mais exóticas, como a lichia. As frutas, além dos seus benefícios nutricionais, também têm grande importância na economia do país. Para nos ajudar a entender mais sobre as frutas, teremos aqui a ajuda de grandes experts, como a doutora Carolina Pimentel, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Carolina, e muito obrigado por nos ajudar no dia de hoje. Olá a todos, eu que agradeço essa oportunidade de estar participando aqui com vocês e poder ampliar o conhecimento e a informação sobre esse grupo de alimentos tão importante para a nossa saúde, que são as frutas. Muito obrigado. Também estamos com o Newton Matsumoto, que é produtor de uva e diretor técnico da Coana. Newton, seja bem-vindo e obrigado por nos ajudar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar o dia a dia nosso aqui com vocês.
Muito obrigado. Também estamos com a Patrícia Nogueira, que é produtora de lixia e diretora da Red Lixi. Seja bem-vinda, Patrícia, e obrigado pela sua ajuda. Olá, Ricardo. Olá, doutor Guilherme, doutora Carolina, Newton. Para mim é uma satisfação grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso cultivo, dessa fruta exótica que está se popularizando, mas que temos grandes desafios ainda pela frente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, nós é que agradecemos a sua participação. Também estamos com o Guilherme Coelho, que é produtor e também presidente da Abrafrutas. Guilherme, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Olha, eu é que agradeço. Eu acho que todos que estão aqui somos apaixonados por frutas e eu creio que o programa, essa série de lá para cá, vai chegar a muita gente falando do alimento que é mais saudável do mundo, que são as frutas. Muito obrigado. Vai ser uma jornada de conhecimentos muito boa. Bom, nesse início, eu vou pedir ao Guilherme que nos ajude dando uma ideia geral sobre o segmento das frutas no Brasil. Então, nesse primeiro bloco, ficamos eu e o Guilherme. Na sequência, nós chamamos todo mundo para um bate-papo. Bom, falando agora um pouco sobre a questão do segmento de frutas no Brasil, Guilherme, vamos falar sobre a diversidade. Quantas espécies aproximadamente de frutas nós produzimos no Brasil, Guilherme? Olha, Ricardo, vamos lá. O Brasil é um país continental e o país tem a vocação, vamos chamar assim, de cada região para cada fruta, tá? Se a gente for falar do sul do país, nós vamos falar das nossas deliciosas maçãs, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se a gente for subindo um pouquinho ali, passando por São Paulo, a gente vai falar da laranja, vai falar do limão, do avocado. Se a gente for lá para o lado do Espírito Santo e Bahia, a gente vai falar do mamão. Se a gente ficar aí no Vale do São Francisco, a gente vai falar da uva e da manga. Se nós formos para uma região mais extensa, tá certo? Bahia, Minas Gerais, a gente vai falar também da banana. Se a gente subir um pouco mais, chegarmos no Rio Grande do Norte, nós vamos falar do melão. Se a gente subir mais ainda, vamos falar do tão famoso e procurado açaí no Pará, enfim, no Amazonas, no Maranhão. Enfim, o que eu queria colocar, nós vamos falar da lixia, que a Patrícia vai falar tão bem aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos um país com vocação extraordinária para a fruticultura e cada região se adequa à sua fruta, tá certo? Que melhor se adapta. É assim que é o mapa, tá certo, do Brasil em relação à fruticultura. Muito bom. E se você tivesse que dar um número, aproximadamente quantas espécies, quantos tipos de frutas hoje o Brasil produz? Olha, veja só, a gente pode dizer que existe mais de 30 tipos de frutas. Se a gente for também entrar nas frutas dos biomas, que são aquelas frutas que não são vendidas comercialmente, tá certo? Mas elas existem e são consumidas naquelas micro-regiões, tá certo? Vamos falar aqui do umbu. O umbu é uma fruta fantástica, mas o umbu não é comercializado a nível Brasil, nos supermercados, nas grandes cadeias, mas ela existe e é fantástica, tá certo? Uma fruta do semiárido. Então isso aí nós vamos passar aí, eu tenho a impressão, mais de umas 60 espécies de frutas, porque tem cada uma na sua particularidade das suas regiões. Não são as famosas, mas são importantes e que estão cada vez mais crescendo ao gosto do consumidor. Muito bem, muito bom. E Guilherme, de uma forma geral, quais são as frutas mais consumidas pelo brasileiro hoje em dia? Olha, o que é que a gente pode dizer? Uma coisa muito importante, Ricardo, é a gente falar da tal da safra da fruta.
Né? Você já viu muito dizer, olha, nós estamos agora na safra do abacate, né? Estamos na safra do maracujá, nós estamos no final do ano, tem a safra do abacaxi, né? É aquele momento que a fruta tem uma maior quantidade. Então, o que é que nós podemos dizer? É que existem as frutas mais populares. A banana é muito popular, a melancia, a manga, tá certo? O melão é muito popular. Então, essa questão aí que você me pergunta, isso, ela tem frutas que a gente produz muito mais. Tá? Uma das frutas que se produz mais, e se a gente for entrar um pouquinho aqui no tema exportação, é o melão e a manga. Tá? Essas são as frutas que a gente mais exporta. Então, isso aí vai da estação e das frutas que caem mais no gosto do brasileiro. Então, a gente pode destacar o melão, a manga, podemos destacar a maçã, podemos destacar a laranja. Só para lhe dar um dado aqui, a nossa produção de laranja, principalmente em São Paulo ali e arredores, é fantástica. A cada 4 copos de suco de laranja tomados no mundo, 2 são produzidos no Brasil. Então, isso, veja como a laranja é popular no nosso país. Excelente. E quanto é que nós produzimos de frutas anualmente, unindo todas os tipos e espécies? Olha, veja só, esse nível de produção é uma produção que a gente... Veja só, é uma estimativa, porque nós não temos esse controle. Infelizmente não temos. Só para você ter uma ideia, que é uma notícia que não muito boa, que eu aproveito aí a oportunidade de lá para cá, a gente tem um dado que 30% de toda a fruta do Brasil, ela é jogada no lixo, ela não se aproveita da produção. Tá? Então isso aí nos incomoda muito. Por quê? Porque são frutas que desde a colheita até chegar no consumidor, elas desaparecem por causa do transporte, da pós-colheita. É comum a gente encontrar na minha casa, Ricardo, na sua, que muitas vezes a gente compra ali na feira, dia de domingo, um cacho de banana. Quando você vai ver, a banana vai amadurecendo, você perde a banana. Então isso se chama desperdício. Então é uma oportunidade enorme aqui no seu programa para a gente chamar a atenção e dizer esse número muito forte. 30%, isso é um dado estatístico de aproximação do que se produz de fruta no Brasil, a gente perde. É muita coisa, de fato é muita coisa, é uma perda bastante grande e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão junto com uma outra também, que deve incomodar bastante vocês, numa pergunta que vem logo na sequência. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do segmento de frutas na questão de empregos. Então, que você nos falasse um pouco sobre empregos e ocupações remuneradas. Quantas pessoas ou famílias trabalham na produção de frutas no Brasil aproximadamente? E você tem ideia de qual que é a participação da mulher como trabalhadora nesse segmento? Olha, a sua pergunta é muito pertinente. O Brasil, na sua balança comercial, ele é fantástico. Se a gente for pegar os números de exportações de soja, de milho, de algodão, uma coisa fantástica, um país muito forte. Mas eu quero ao mesmo tempo dizer a você, Ricardo, e a todos da série De Lá Pra Cá, que um trabalhador rural, ele não pega num grão de soja nem para plantar, nem para colher. Um grão ele não toca. O que é que isso significa? A tecnologia chegando ao campo. A tecnologia chegando, e são as máquinas, a inteligência artificial, a automatização dos equipamentos. Parabéns. Dentro do agronegócio, o setor, o segmento que mais emprega é a fruticultura. Isso é muito importante ser bem colocado aqui para todos que assistem essa série. É a fruticultura que dá a mão de obra
necessária para que a fruta chegue na casa do consumidor da melhor maneira possível, com a melhor qualidade. A gente estima que o Brasil tem 2,5 milhões de hectares de frutas. E a gente também estima que isso gera mais ou menos 5,5 milhões de empregos. 5,5 milhões de empregos. Então, isso é um número importante. É muito importante, eu vou lhe citar um dado aqui, que esse semestre de 2021, comparado com o semestre de 2020, nós crescemos na exportação cerca de 29% em volume e crescemos cerca de 40% em dólar. E de toda essa exportação desse primeiro semestre, 70% saíram de 4 estados: Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Pernambuco. Isso significa que a fruticultura é forte no Brasil inteiro. Porém, no Nordeste, ela tem um protagonismo muito grande. E como é que entra a mão de obra feminina? Ela entra fantasticamente, principalmente nos packing houses, porque não tem ninguém que saiba embalar uma fruta como a mulher, no sentido de delicadeza, de carinho, de acondicionamento, numa caixa, numa combuquinha, num saquinho. A mulher é muito sensível para isso. Ela sabe, vamos imaginar, ela sabe arrumar uma fruta na embalagem que precisa. Então, a gente acredita que algumas culturas mais, algumas culturas menos. Mas, por exemplo, na uva, eu não tenho medo de errar e dizer que 65% da nossa mão de obra é feminina, porque você tem ali o cuidado desde o cacho, tá? São atividades que você tem na uva que a mão de obra feminina, ela rende muito mais, faz muito mais, vamos chamar assim, bem feito. Então, só para resumir, a fruticultura é quem emprega, a fruticultura é quem introduz a mulher também no campo de trabalho, e isso é muito importante. Porque geralmente o homem da casa, ele já trabalha em alguma coisa, ou no agronegócio, ou no serviço, ou no comércio, e aí vem o segundo salário, que é o salário da mulher. Então isso faz com que a casa tenha 2 salários, e isso gera uma melhor condição de vida para essa família. Perfeito. Guilherme, nós conseguimos traçar o perfil do produtor de frutas aqui no Brasil. Quem que é o produtor de frutas? Dá um panorama para nós, dá uma ideia do perfil do produtor de frutas. O perfil do produtor de frutas são em todos os níveis, desde as frutas produzidas pela agricultura familiar, que tem um papel importante, principalmente num programa do governo que chama PAA, é onde as prefeituras recebem recursos do governo federal para que elas comprem em agricultores que são cadastrados as frutas para abastecerem as creches e também programas sociais de cada prefeitura. Nós temos os chamados pequenos, tá certo? Que são aqueles que geralmente eles vendem no mercado interno ou eles vendem para quem exporta. Aí existem as associações, existem as pequenas cooperativas. E aí você vai crescendo e você tem as empresas médias e de grandes portes. Essas geralmente elas são talhadas e com objetivos de exportação. Então, algumas delas exportam as suas próprias frutas e outras compram frutas de terceiros. E o que nós estamos vendo é que o terceiro, quando você fala, são os pequenos, que produz a sua fruta, ou ele vende no mercado interno, no mercado local, ou ele vende para os exportadores que processam a sua fruta e exportam. Então, é mais ou menos esse o perfil do produtor
e do agricultor da fruticultura nacional. Ok. E qual é a posição do Brasil no ranking dos países que mais produzem frutas no mundo? O Brasil, ele se localiza no terceiro maior produtor de frutas do mundo, vindo abaixo dos Estados Unidos e da Índia, e o 23º maior exportador de frutas. Então você veja a diferença do que ele produz e do que ele exporta. É muito grande. Por quê? Tem a sua razão. Nós temos um país de 220 milhões de habitantes. Então, o consumo de frutas dentro do país é um que pesa também aí. Porém, nós precisamos melhorar a quantidade de fruta per capita comida pelo brasileiro. Isso aí a gente precisa incentivar. E eu sei e tenho certeza que a série de lá para cá está colocando isso para todos, para que a gente possa chegar com a fruta e as pessoas consumirem pela qualidade do alimento que é uma fruta. Guilherme, eu queria conversar com você agora sobre um ponto que se refere aos desafios de proteger as plantações e de combater as pragas. Nós sempre ouvimos falar a respeito dos defensivos agrícolas. Então, nós temos aí a questão do defensivo agrícola químico e também nós temos os biodefensivos. E o que nós entendemos é que essas duas frentes, ou seja, essas duas formas de proteção das plantações, elas devem andar em conjunto. Ora você usa uma solução, ora você usa outra, e em harmonia e com todos os procedimentos orientados pelas autoridades sanitárias e de forma responsável, você faz aí o combo de proteção. Mas nós queríamos entender qual que é o ponto de vista de vocês nesse sentido. Primeiro, tem que se dizer que todo produto químico, vamos imaginar assim, o defensivo, né? Ele é usado de acordo com a grade autorizada pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e tudo mais. Ninguém sai colocando produto na quantidade e na frequência que quer. Tá? Só para você ter uma ideia, quando nós exportamos uma fruta, vamos citar, você ter um exemplo de manga, 20 dias antes de você exportar essa fruta, você pega ali uma caixa daquele talhão, manda para um laboratório de alta geração em São Paulo, algum lugar de Campinas, e eles fazem o chamado análise de resíduo. E diz a você, dentro daquela fruta, o que é que você tem ali. E se você, por um acaso, ultrapassar a quantidade permitida, chama-se LMR, limite máximo de resíduo daquela fruta, aquela fruta não poderá ser exportada. E quando você exporta, essa fruta chega lá fora, o seu importador faz a mesma técnica aqui. Ele quer conferir o limite máximo de resíduo. Se por um acaso você está usando algum produto que está fora da grade permitida, ou algum produto que esteja além da quantidade necessária, o seu container será imediatamente incinerado e a empresa paga por isso. Então é importante, Ricardo, dizer a todos de que para você produzir uma fruta, você está dentro dos mais rigorosos processos de certificação e auditoria, de certificação social. O seu trabalhador rural que está trabalhando, ele vem num ônibus, por exemplo, no transporte digno, o refeitório dele está respeitando que seja arejado, que seja coberto, ele tem uma boa mesa, ele tem água
à disposição tratada e gelada, ele tem à disposição dele o EPI para trabalhar no campo. As pessoas que trabalham no PEC, são outros certificados muito exigentes para embalar a fruta. Elas estão num lugar que a temperatura é agradável, elas usam touca, elas usam o avental, elas têm um banheiro decente para lavar as mãos com o sabão neutro, que é importante, além dos certificados de sustentabilidade. É muito importante dizer que a fruticultura não queima florestas, que a fruticultura não desmata. O único local e a única fruta que nós temos, vamos chamar assim, na região da Amazônia, é o açaí, que é extrativista, são das florestas de lá. Então, o que eu quero concluir é dizer que a fruticultura respeita todos os certificados internacionais, sociais, de manuseio de alimento e de sustentabilidade. Essa questão dos bioinsumos, isso é o futuro de toda a agricultura e do agro do Brasil e do mundo. E aí estão se descobrindo cada vez mais para que nós possamos, ao longo do tempo, ir substituindo o químico pelos bioinsumos. Mas isso não quer dizer que o químico vai desaparecer. Isso não quer dizer que nós estamos usando o químico errado. Não. A gente usa dentro de um protocolo e com todos os cuidados de certificações internacionais. O primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é o seguinte: pesquisas indicam que o brasileiro consome cerca de 57 quilos de frutas, legumes e verduras por ano, enquanto os espanhóis consomem aproximadamente 120 quilos, os italianos 114 quilos e os alemães 112 quilos por ano. Bom, Carolina, na tua opinião, por que nós consumimos tão menos frutas e legumes que os europeus e como é que nós podemos fazer para aumentar esse consumo? Bom, isso é uma triste verdade, né, Ricardo? Só 1 a cada 3 brasileiros consomem as quantidades adequadas de frutas e hortaliças de uma maneira regular, né? Que seriam 5 porções por dia, pelo menos 5 vezes na semana. Eu acho que a gente precisa levar a informação da importância de se consumir esse alimento e mais ainda da importância de incluir as frutas na alimentação das crianças, né? Porque a formação dos hábitos nutricionais, dos hábitos alimentares, né? Elas começam na infância. Então, uma criança que está exposta ao consumo de frutas, ela pode perdurar com esse consumo ao longo da vida toda, né? Existem algumas dicas que a gente dá para aumentar o consumo das frutas. Então, por exemplo, uma boa estratégia é deixá-las sempre à mão, né, sempre perto para consumir, já higienizadas, de uma forma que a gente tenha fácil acesso. E incluir frutas principalmente nos nossos lanches, né? A gente tem uma janela importante para complementar a alimentação. Legal, Carolina. E, Newton, qual que é a sua opinião e o que você imagina que pudéssemos fazer para aumentar o consumo de frutas no dia a dia do brasileiro? Como foi dito, que para que a gente mude a realidade, o melhor caminho é mudar isso desde a infância, de criar hábitos alimentares saudáveis, incluindo a fruta. Para isso, nós produtores de fruta precisamos criar embalagens pequenas que facilite colocar isso no lanche, né? Então, eu acho que isso é uma boa estratégia. Muito bom. E, Patrícia, por que o nosso consumo de frutas é baixo? E, na sua opinião, o que a gente pode fazer para aumentarmos? Olha, Ricardo,
Essa realidade fica mais evidente quando trazemos as frutas exóticas para o consumo. É realmente baixo. Eu vou te falar que a Lixia é um exemplo típico disso. E para mim é uma junção de fatores que vai desde a parte cultural até a oferta e disponibilidade dessa fruta no mercado e, consequentemente, o seu preço. A Lixia, há poucos anos, ela era conhecida como uma fruta natalina, cara. Então ela estava sendo mais consumida por famílias de mais alta renda. Isso é um fato. Ela tem se popularizado? Tem, como várias outras frutas, como a pitaia, por exemplo, tem se popularizado, tem aumentado o consumo, mas o cenário ainda é de grande desafio. É um cenário promissor, mas a gente precisa aumentar as campanhas de divulgação, com informações sobre a fruta, a safra, os diversos benefícios para a saúde, e também auxiliando ao consumidor a fazer como na Ásia, usar as frutas em diferentes setores da gastronomia. As frutas são muito dinâmicas. A Lixia no Brasil ela é consumida basicamente fresca, enquanto na Ásia ela é utilizada em vários pratos inclusive de altíssimo requinte. Eles têm um dinamismo muito interessante, já que vem de uma cultura com consumo milenar de Lixia. Então, no Brasil, a gente tem que evoluir mais essa parte de divulgação de frutas exóticas e, principalmente, dos seus benefícios à saúde. Muito obrigado. E para você, Guilherme, qual que é a sua percepção? Por que nós consumimos bem menos do que outros países? E como é que nós aumentamos esse consumo? Olha, eu penso que os que me antecederam foram fantásticos em identificar isso. Eu gostaria até de dizer, Ricardo, que essa questão da Abrafrutas, ela nasceu com o objetivo de tornar uma associação exportadora de frutas. Mas eu assumi a presidência, eu acho que tem 1 ano e 3 ou 4 meses, em plena pandemia, e fizemos reuniões aí com todos os associados e chegamos a uma conclusão de que, por isso aí, no mercado de frutas, nós sermos o 3º produtor do mundo de frutas e só sermos apenas o 23º exportador, nós trocamos o objetivo e o estatuto da Abrafrutas. Hoje, a Abrafrutas ela tem que agir como uma associação de exportador, mas ela também pode agir no mercado interno. Como é uma coisa muito recente, nós estamos nos organizando, tá? Por exemplo, todas as feiras que existem no mundo, através de um convênio Abrafrutas e Apex, nós estamos lá fora divulgando as nossas feiras, as nossas frutas, não é? Divulgando os nossos produtos. Porém, no Brasil, isso nós trocamos recentemente. Então, nós estamos fazendo um planejamento estratégico dentro da Abrafrutas para ver como a Abrafrutas age também aqui dentro do Brasil, promovendo cada vez mais nossas frutas, que são maravilhosas, de excelente qualidade, para que possamos aumentar esse consumo. Isso incomoda a todos nós, essa questão do consumo per capita de fruta ao ano. Nós precisamos dobrar isso e rapidamente. Bom, nós gostaríamos que cada um de vocês enviasse uma mensagem aos brasileiros, para todos os brasileiros, incentivando-os a consumirem mais frutas. Então, começando por você, Nilton, que fechou aqui o ciclo com a gente dessa nossa última conversa, mande uma mensagem para os brasileiros, incentivando-os a consumirem mais frutas. Fruta é saúde. Se você quer ter uma vida saudável e feliz, consuma mais frutas. Ok. Vamos lá, Patrícia, é com você. Eu carrego comigo um lema de vida de que tudo coopera para o bem, mesmo que não possamos compreender naquele momento.
Então, mesmo em momentos difíceis, como o que estamos passando com essa pandemia, todas essas novidades que a gente está tendo que ter um poder de adaptação muito grande, né, a ela, pode servir de aprendizado para valorizarmos mais a saúde e tudo aquilo que a fortalece. Então, as frutas têm um papel fundamental no aumento da nossa imunidade. Então, vamos conhecer os diferentes benefícios das frutas e vamos consumi-las mais e mais. Isso pode trazer um grande impacto no nosso bem-estar. Obrigado. Carolina, seu recado. Comam frutas. Comam 3 porções de frutas diariamente, né? Essa mensagem, ela é simples, sucinta, clara. Todos são capazes de entender e são baseadas em evidências disponíveis, robustas, que mostram que quanto antes a gente incluir as frutas, os vegetais na nossa alimentação, mais proteção e promoção da nossa saúde a gente vai ter, diminuindo, inclusive, as taxas de mortalidade. Então, consumir frutas é uma variável que pode fazer a gente viver mais e viver melhor. Então, consumimos frutas. É isso aí. Guilherme, manda o seu recado. Não existe nada mais saudável no mundo do que uma fruta, rica em vitaminas e sais minerais. Você, consumidor de frutas, sabe, e é importante lembrar, que na hora que você vai comer uma fruta, existiu muitos e milhares de brasileiros que acordaram cedo, chegaram na fazenda, trabalharam com prazer, com gosto e cuidaram para que você possa comer essa fruta de qualidade. A fruta, além de deliciosa, ela emprega. Então existe por trás dessa fruta uma gama de pessoas que trabalham para poder produzir com qualidade para você. Isso é muito importante, todos nós ficarmos cientes disso. Muito bom, pessoal. Foi sensacional. Aprendemos muito. Nós estamos certos de que estamos levando conhecimento, estamos levando informação de excelente qualidade e esperamos, com este episódio de lá para cá, que aumentemos a conscientização do brasileiro sobre o seu consumo de frutas e o bem que as frutas nos trazem. E nós agradecemos a todos por nos ajudarem a entender mais sobre as frutas e tudo que ela traz de benefícios. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e um tema riquíssimo por pessoas que fizeram parte e mostram que entendem, que gostam e são apaixonados pela fruticultura. Carolina, a gente quer agradecer por você ter compartilhado tanto conhecimento, nos ter trazido tantas informações, novidades, notícias que em nosso dia a dia nós não temos nem ideia e que sabemos fará com que os brasileiros entendam a importância de se consumir frutas em seu dia a dia. Portanto, eu te agradeço muito por participar deste episódio especial sobre as frutas. Eu é que agradeço, é uma honra para mim estar aqui no sentido de poder divulgar, né, a importância do consumo das frutas. Aproveito para deixar o meu Instagram também, @DRA, né, doutora, @DRA Carolina Pimentel, que ali eu também estou promovendo o consumo das frutas por meio de diferentes receitas e sempre divulgando o benefício de consumi-las. Obrigado. Nilton, nós também agradecemos por você participar, por dividir as suas experiências e os seus conhecimentos. E nós temos certeza
que as suas falas e toda a sua experiência nos ajudará a entender mais e melhor os benefícios que as frutas nos trazem no dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, conhecendo pessoas novas. Guilherme eu já conheço muito, há uns 30 anos quase, mas as outras, a Patrícia, e a Carolina, foi um grande prazer conhecer vocês. E Ricardo, e acho que é a Isabel, que é a diretora aí do programa, foi um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar esse momento de discussão e conhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Patrícia, nós também queremos te agradecer por dividir os teus conhecimentos, a tua experiência. Foi muito gratificante ter a sua presença com a gente nesse episódio especial sobre as frutas. Ricardo, eu que agradeço. Agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, a história dessa frutinha saborosa, porém que exige muita dedicação. Então, muitos nem sabem que o Brasil é produtor de lixia, mas aos poucos a gente vai levando a informação e eu tenho certeza que a série De Lá Pra Cá vai contribuir muito para isso. Então, agradeço a todos por compartilharem comigo também esse conhecimento. Para mim, na verdade, é um crescimento muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. E chegamos ao final dessa parte do episódio das frutas da série De Lá Pra Cá. Não deixe de assistir às outras partes. Mais uma vez, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Abra Frutas, a CropLife Brasil, a Corteva, a Alpeserge e a Polpa Norte. Nós também queremos agradecer ao apoio institucional da Exalc USP. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. E até breve. Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience e estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer, com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. Tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil.